Então, como nós falamos, vamos envolver o Hernani nas nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Até que horas? A hora que você quiser. Então, tá bom. Assim é bom, né? Obrigado, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente, com saudade, principalmente nossos amigos aqui. A gente só fala por WhatsApp agora, né? Não precisa nem mais de médium. Pra que mediunidade? Vamos dar o WhatsApp pro plano espiritual, a gente comunica todo mundo no WhatsApp. Então nós já começamos bem o ano, eu estou com a agenda bastante cheia, fizemos muitas palestras já no fim de dezembro e janeiro, mas os assuntos são pertinentes, né? São aflitivos, né? A gente vem, né, nesses 15 anos de palestrante espírita, de visita a casas espíritas, só que no Rio de Janeiro são 43 casas que você acaba afeiçoando, né? Não só conhece, mas cria uma relação pessoal, uma relação de amizade, e todos nós sabemos que estamos passando por um momento de transição planetária, né? Bezerra de Menezes cansa de, através de Divaldo Pereira Franco, nos avisar que os portais, né, dos umbrais estariam abertos para as últimas oportunidades de encarnação para muitos espíritos hoje no planeta. Todos nós sabemos disso, né? Estudamos isso, escutamos de Chico Xavier, o irmão Bordalo acabou de apresentar aqui essa transição planetária e toda a dificuldade que nós vamos viver até que o planeta decida, né? Quem são os mansos, quem vai herdar a Terra, quem vai ter que ajudar o outro planeta a se desenvolver fora aqui do orbe. Enquanto isso não acontece, é a aflição, é a dor, é o problema, é a revolta, é a discussão, né? É a insegurança de se vai ficar ou não. Eu dou muito o exemplo da escola, né? Na escola, no meio do ano, você já sabe mais ou menos os alunos que estão melhor posicionados, né? Que vão conseguir ficar até o final, e aqueles que já não estão acompanhando a turma, né? O primeiro semestre já veio com notas muito difíceis, alunos de reprovações passadas, né? E qual é o sonho desse aluno? O sonho é que ou ele consiga passar de ano, ou o resto da turma fique reprovada. Então nós já viemos discutindo esse problema da transição planetária, mas em novembro desse ano me chocou. 13 de novembro, né? Com um grande atentado acontecido lá em Paris. Acho que eu já estava desgastado também, muita palestra, muito problema em casa espírita, né, Bordalo? Isso acontece entre nós espíritas também, muita discussão, muita dissidência, muitas opiniões políticas. O Brasil vive um momento político, social muito complicado, né? Você liga a televisão, abre o jornal, se não estiver muito bem preparado, você acaba se envolvendo e tomando uma posição, um lado, e se tornando belicoso, mesmo que você não fale como espírita, né? Para dar o exemplo aos filhos, à família, aos amigos que sabem que você é espírita, mas por dentro você já começa a querer, né? A julgar lá o corrupto, a julgar o político, a julgar o que está passando. E no 13 de novembro foi o ápice do julgamento. Ali naquele momento eu cedi às forças do julgamento e fui também mais um a favor da guerra, de invasão, e isso a obsessão adora, né? A obsessão adora pegar os espíritas nesse ponto fraco, né? Quando brigamos com os familiares, com os filhos, com os amigos na casa espírita, quando as opiniões são diferenciadas, a obsessão, aproveita aquele momento para tentar te tirar da tarefa, aumentar o seu ódio, te botar no meio dos alunos que não vão passar de ano. Esse é o segredo. Eles estão esperando o quê? Que nós damos oportunidade para sermos mais um aluno, para dar força. Qual é a primeira coisa que os alunos que não vão passar de ano falam, ou que ficaram reprovados? A culpa é do professor, não é isso? Cara, aquele professor sempre me perseguiu. Quem já ouviu isso? Esse professor me detesta. Desde o primeiro dia ele olhou para mim e falou, vou reprovar ele. Não é assim? E isso acontece também no plano espiritual e no plano material, né? Então, e aí eu vim em novembro perguntando, discutindo, passei a assistir as palestras. A primeira coisa que eu faço é voltar a assistir as palestras, né? Procurar meus amigos espíritas, né? Porque não adianta você se fechar nas suas opiniões ou só
na sua leitura, apesar de eu ler muito, porque nesse momento a melhor coisa é abrir o fórum para escutar a opinião dos outros, principalmente dos mais experientes, né? E aí eu comecei a frequentar as palestras, cancelei algumas palestras para poder estar presente nas casas espíritas. Todo mundo estranhou. Hernani, o que você está fazendo aqui na palestra? Não, vim aqui assistir, tomar um passe. E nessas idas e vindas nas palestras, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de obsessão, eu recebi muitas mensagens importantes para esse momento de transição planetária. E montei uma palestra, que eu já fiz umas 5 ou 6 vezes, de dezembro para cá, quando o tema me permite, aqui é um tema livre, e é essa palestra que nós vamos fazer aqui hoje. Primeiro porque a gente tem tempo. Isso é ótimo, né, Bordalo? Porque eu vou lá no SEMA, eles gostam, parece, mas daqui a pouco as plaquinhas começam a subir, acabou a palestra, né? Quando é a Regina, então, pá! E aqui a gente tem tempo para estudar, porque nós vamos falar de 2 parábolas maravilhosas de Jesus, parábolas que eu conheço há 20 anos, e todos vocês conhecem também, mas agora a gente vai trazer uma nova percepção. Além dessas parábolas, nós vamos arrematar fazendo uma ideia, né, geopolítica do planeta. Não vamos falar só dos encarnados, vamos falar dos desencarnados também, para tentar criar uma lógica de raciocínio, porque nós não podemos, nesse momento, nem pela lógica, nem pelo coração, ceder às tentações de tomar um lado nessa contenda. Independente se é o Estado Islâmico, independente se o problema é de corrupção, independente se vai ou não acontecer guerra, nós temos que tomar sempre a nossa posição como cristão. Qual é a grande diferença do profeta Jesus para todos os outros profetas que passaram pelo planeta? Isso eu pesquisei também. Muitos profetas, antes de Jesus e depois de Jesus, falavam e falam que é indispensável ter o amor. Você pode pegar todos os textos de Sócrates, Platão, Moisés, Elias, todos esses profetas, antes e depois de Jesus, falavam e falam que é indispensável o amor. Paulo falava também, mas só Jesus disse que é indispensável amar os nossos inimigos. Só Jesus teve a capacidade de dizer, olha, escutar o que os antigos diziam, né? Que vocês devem amar aqueles que vocês convivem e afastar dos que vos aborrecem, não é isso que ele diz? Pois eu vos digo, vós preciseis amar os vossos inimigos. Se nós nessa sala, se nós nos dizemos hoje que somos espíritas cristãos, nós precisamos então amar os nossos. Por que os outros profetas preparados como Elias, né? Como João Batista, Jesus não falou? Dos nascidos de mulher, não há nenhum dentre vós ao tamanho, a grandeza de João Batista. Ele não falou isso? Mas mesmo João Batista é menor do que o menor de onde eu venho. Por que só Jesus disse que nós precisávamos amar os nossos inimigos? Porque só ele tinha capacidade e grandeza de perceber que todos somos irmãos e vamos alcançar a mesma perfeição, independente da posição que temos hoje no planeta, de antagonismo ou de inimizade ou não. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Então a palestra de hoje, as 2 parábolas e o encerramento dela, é para nós compreendermos dentro da nossa lógica espírita, porque nós não temos o coração do tamanho de Jesus, né? Se Elias não tinha, João Batista não teve, Santo Agostinho não teve, a ponto de nenhum deles pedir para que amássemos os nossos inimigos, que dirá nós, né? Mas o que nós temos e que Paulo não teve, Santo Agostinho não teve, Elias não teve, João Batista não teve? O que nós temos de diferente para que nós consigamos sair hoje aqui da palestra tentando compreender a máxima de Jesus pela lógica do raciocínio, pela lógica racional? Qual é a grande diferença que nós temos? Nós temos a doutrina
nenhum deles teve. Então, apesar de nós não termos o tamanho e o coração de Jesus para amar os nossos inimigos, nós podemos sair, pelo menos, percebendo o porquê nós temos como obrigação e o único caminho a amar os nossos inimigos. Tudo bem? Então, nós vamos começar com as parábolas e vamos terminar com doutrina espírita pura e vamos tentar sair daqui com uma lógica de raciocínio para mudar a nossa postura diante da televisão, do jornal, né, do terrorismo, do crime. Obviamente ninguém vai apoiar nenhuma violência, né? Nós queremos que todos herdem o planeta, né? E os mansos herdarão. Não é isso? Nós não queremos que todos herdem. Jesus não disse que todas as ovelhas do rebanho dele se salvarão? Ele não vai atrás da única ovelha que dispersou e traz ela de volta? Todos somos ovelhas dele, inclusive os terroristas, inclusive os malfeitores, todos estamos no mesmo rebanho. Então não vamos apoiar, mas vamos compreender e discutir um pouquinho isso hoje. Então são duas parábolas, e nós vamos tentar, em cima delas, nos posicionar o planeta, para o final discutirmos o Espiritismo. Tudo bem? A primeira parábola é os trabalhadores da última hora. As duas parábolas são parábolas completamente difíceis de compreender. Nós espíritas estamos mais próximos, mas imagina no tempo de Jesus. Divaldo Franco diz, né, e algumas obras também do irmão X, Humberto de Campos, que Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, ele estava indo super bem. As pessoas estavam maravilhadas. No momento que ele falou que nós tínhamos que amar nossos inimigos, 50% já saiu fora. Os outros ficaram lá porque não entenderam muito bem. Então essa conversa de Jesus sobre amar os inimigos é que gerava tanta desconfiança, além de dar a outra face, de dar o manto e a túnica. Então tudo isso eram coisas complexas na ocasião. E essas parábolas também. Então vou ler a parábola, vamos nos posicionar com ela para ao final tentar compreender. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém vos assalariou. Então ele disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados no primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence, e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não é uma parábola complexa? Então o homem tinha uma vinha, né? Quem é esse homem? Por que Jesus trouxe esse exemplo? Na visão de vocês, quem é esse homem que tem uma vinha e que precisa de trabalhadores? Perfeito. Então esse homem é Deus. O que é a vinha dele?
Então ele tinha o homem e tinha uma vinha que precisava de... E aí ele vai na praça e busca esses trabalhadores. No primeiro momento, ele condiciona que ele vai pagar 1 denário, né? Para que esses trabalhadores fossem para a vinha. Vocês repararam que ele só combina o salário com os primeiros? Esse ele combina o salário, ó. Eu garanto para vocês o denário. E aí ele vai e percebe que a vinha dele, com esses trabalhadores que estavam lá de manhã, não seria suficiente. Que ele precisava de mais. E aí ele volta na praça outras vezes e busca mais. E esses trabalhadores vão para a vinha, mesmo sem saber qual era o... E eles aceitam. Até a última hora do dia, não é isso? Quando chega na última hora do dia, ele percebe que o trabalho foi... Vocês pagam para os trabalhadores que não trabalharam adequadamente, que fizeram um trabalho correto? Então ele percebe que o trabalho foi bem feito e chama os últimos e começa a pagar o salário. Qual era o risco que esses trabalhadores que estavam na praça tinham? Diferente do primeiro. O primeiro era certo que ia receber, basta que ele... E os que estão fora da vinha? Primeiro que pode ser que acabe o trabalho na vinha. Já está completa, não é isso? E pode ser que ele chegando depois, vai ter muito menos tempo, ele não consiga produzir de tal forma para ganhar também o... Mas na hora que ele foi pagar, o que os primeiros pensaram? Pô, eu fiquei o dia inteiro aqui trabalhando e vou ganhar a mesma coisa que o outro que veio aqui na última hora? Quem somos nós nessa parábola? Quando olhamos na televisão os crimes, os problemas, as comunidades sem educação, as pessoas ainda nas drogas, no crack, na prostituição. Quem somos nós nessa parábola? De que hora? Da primeira hora. O que o trabalhador da primeira hora falou para o dono da vinha? Pô, cara, para que você vai dar para esse cara aí que está chegando agora? Não é isso que a gente fala? A gente não bate no peito e fala? Pô, mas nós fazemos o que é certo. Nós estamos na casa espírita todo dia, estamos cantando no coral, estamos dando passe, estamos fazendo palestra. E esses? O que eles estão fazendo? Só que a recompensa é a mesma. Qual é a recompensa que Jesus disse quando ele fez o Sermão da Montanha? Os mansos, independente da hora que você vai. Vamos pegar o exemplo dos discípulos de Jesus, né? Pedro, Tiago, né? João. Que trabalhadores eles eram aqui? De que hora eles eram? E Maria Madalena? E eles não estranharam quando ela corre dentro de casa e fala que encontrou o mestre? Até eles, né? Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que nós viveríamos um momento de transição planetária idêntica à parábola dos trabalhadores. Que muitos diriam, eu estou trabalhando aqui o tempo todo desde o início. E esses que estão aí? E esses que estão na praça com preguiça? Tanto é que nos da última hora ele pergunta, por que vocês estão aí ainda sem fazer nada? Né? Nessa parábola tem 2 detalhes importantes. No da primeira hora, ele define quanto que ele vai ganhar. Os outros não. E na última hora ele pergunta, por que vocês estão ainda aí sem trabalhar? E o que eles respondem para o dono da vinha? Porque ninguém veio aqui ainda
me convidar, me chamar. Dá para nós nos compararmos como espíritas, né? Dentro de uma paz, de uma tranquilidade, num país que tem condição hoje, depois de muita luta, né? De você escolher a opção religiosa que você tem, compreender no detalhe o que é uma mesa mediúnica, uma desobsessão, uma reencarnação, com uma criança, um jovem que encarna lá no Oriente Médio, dentro de um país daquele do Estado Islâmico, ou xiita, tem alguma condição de comparação? Isso só dentro dos encarnados. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Deu para entender essa parábola? Jesus não sabia que isso ia acontecer? O tempo todo isso não está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque alguns trabalhadores abraçam a tarefa em determinado momento, ou no plano espiritual, ou numa encarnação, ou nessa encarnação, e outros demoram mais. Aqueles que abraçam no primeiro horário, qual é o grande benefício deles? Primeiro, a garantia do trabalho, a segurança do trabalho, a tranquilidade do trabalho, e saber que se ele fizer a coisa certa, ele vai receber Os outros estão sempre na dúvida. Será que eu vou ser chamado? Será que vai ter trabalho para mim? Será que quando eu for, eu vou ter tempo suficiente, competência, para mudar, fazer a minha mudança, a minha reforma íntima, para também receber o meu denário, ou seja, herdar o planeta? Beleza? E que posição que nós tomamos quando isso acontece? Nós somos os trabalhadores da primeira hora que apontamos o dedo e dizemos, será que isso é justo? A recompensa é a mesma? E eu que estou trabalhando aqui o tempo todo. Quem de nós nunca pensou nisso? No momento de dor, de sofrimento, quando vê alguma coisa, alguma pessoa curtindo muito, né? A gente não pensa? Pô, eu que estou lá todo dia, ainda tem espaço para obsessão na minha casa? Eu sou o primeiro a gritar, vou parar as palestras, hein? Se me obsediar, eu sumo. Não é assim? Somos os trabalhadores da primeira hora, apontando o dedo e dizendo para Deus, e esses caras aí? Agora vamos para outra parábola. Tudo bem para essa? O problema é o óculos, Bordalo. Parábola do filho pródigo. Disse Jesus, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando então em si, refletiu, quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e festejemos. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele lhe explicou, voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele
e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. E ele então respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar os meus amigos. E agora que voltou esse seu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandas matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Quem é o pai? Ó, é o mesmo, né? O que é a fazenda dele? Ó, não está parecido? Quem é que pede a herança e sai para gastar, para usufruir? O filho mais? Teoricamente, o mais novo é o menos. Então, o filho mais novo pede a herança, né? E vai gastar. Depois que ele gasta a herança e o tempo vai passando, né? Ele percebe que o sofrimento é enorme, não é? E aí ele pede para... Só que o pedido dele para retornar, ele diz: me trate não como eu era antes. Ele pede para ser tratado igual ao irmão mais velho dele? Ele pede para ser tratado como um empregado. Porque até o empregado ali era muito mais confortável do que o... Não é? Mas aí o que acontece com esse irmão mais velho quando vê isso acontecer? Eles parecem, o irmão mais velho, ele age igual a quem lá da outra parábola? Quem nós somos? Nós somos os irmãos mais velhos, né? Vai receber esse médium de volta? Depois de tudo que ele fez, ó, hein? Vai trazer de volta, depois que falou mal da gente, não é assim? Ah, que ri alto assim é porque é verdade. Não é em todo lugar. Nós somos os irmãos mais velhos. Nós somos os trabalhadores da primeira. O que o pai fala para o irmão mais velho? Pô, mas você sempre esteve comigo. Você não correu risco. Fique feliz por isso. Não é isso que ele fala? Não é a mesma coisa que o trabalhador, que o dono da vinha fala? Cara, não reclamam, vocês estão seguros. Imagina se seu irmão tivesse morrido. Imagina o risco que corre quem não está preso à doutrina, quem não está preso ao Cristo, não é? E aí ele dá o mesmo exemplo. As parábolas não são muito parecidas e não são completamente difíceis de entender quando nós estamos na pele delas. Quem de nós, se tivéssemos um irmão com uma herança e ele pegasse a metade da herança da família e gastasse tudo por aí, hein? Em Ibiza, Mônaco, e voltasse depois, quem? De coração, quem de nós não falaria: você está maluco, pai? Fala a verdade. Alguém aqui na sala falaria: está tudo bem? Nem o Bordalo, que o irmão dele não faz isso. Nem o Bordalo ia falar: você está maluco, Hernani? Vamos botar ele lá embaixo para encher os copinhos de novo. Aqui na mesa não, pô. Distribuir sopa primeiro. Depois de 3 anos distribuindo sopa, a gente... Mas não é verdade? Não é uma parábola muito complicada para a gente compreender? E dos trabalhadores da última hora? Trabalho o dia inteiro. Imagina um ano inteiro. Trabalhei um ano inteiro para receber um salário no final do ano. O cara trabalhou 1 mês e aí recebe o mesmo salário. Quem é que ia subir nas tamancas aí? Todo mundo ia subir nas tamancas? Pois é. Porque não é para ser fácil mesmo. Se nós estamos agora, em 2016,
E ainda tem gente com coragem de botar uma bomba num templo, de entrar metralhando as pessoas que ele não conhece na rua, de explodir um avião. Dá para alguém aqui não se revoltar, ou não se magoar, ou não condenar uma pessoa que faz isso? Existe a possibilidade disso acontecer? Nós não vivenciamos isso no dia a dia. Só que nós precisamos amar os nossos. Por isso que as parábolas são complexas, né? Da mesma forma que a gente não consegue ainda aceitar que o irmão volte depois de gastar metade da herança, ou que o outro que trabalhou 1/10 do tempo que eu trabalhei, nós também não conseguimos ainda amar as pessoas que estão cometendo tantos crimes, tantas atrocidades, principalmente se for contra a gente, a nossa família, não é assim? Só que nós precisamos aprender, pelo menos racionalmente, como isso funciona. Por quê? Porque eu vejo demais. Nós estamos aqui na influência da carne e ela é fortíssima. Ela é poderosíssima. Emmanuel dizia, né? Eu, como vocês, trabalho em cima de hipóteses, trabalho em cima de estudo, né? Mas eu tenho uma diferença enorme para qualquer um de vocês. Sabe qual é a grande diferença? Ele tem certeza de que ele é imortal. Quando o espírito, no plano espiritual, consegue tomar a consciência de que ele não morreu e nunca vai morrer, é muito diferente de nós que estamos na carne o tempo todo com a lei, né, de proteção do medo da morte. Então, estar no plano espiritual já é um upgrade se nós tivermos a consciência para estudar matérias como essa. E o Emmanuel fala isso. Porque a lei de preservação da espécie é muito forte em todos nós. Então, se alguém coloca a nossa vida em risco e a vida da nossa família, instintivamente nós vamos tomar uma posição contra. Não é isso? Por que Deus criou a lei de preservação da espécie tão forte? As mães, então, viram feras, né? Por que Deus criou isso? Vocês sabem? Para combater o suicídio. Nós precisamos ter uma lei de preservação que impeça o suicídio. Nos Estados Unidos da América, a cada 5 minutos, uma pessoa suicida ou tem ideia de suicídio. Imagina. No país mais evoluído do planeta. Não é? Imagina se nós não tivéssemos a lei de preservação da espécie. Como é que estaria? Muito pior o planeta, não é assim? Agora vamos estudar dentro da doutrina para a gente tentar trazer um mínimo de lógica para começar a desenvolver, não digamos o amor aos inimigos, né? Porque os inimigos nesse extremo, até o irmão, um trabalhador, a gente ainda consegue amar, né? Com o tempo, mas um assassino é muito, muito difícil. Então vamos treinar primeiro com as parábolas para depois irmos, né? Os trabalhadores são os trabalhadores que nós vivenciamos nas casas espíritas, no nosso dia a dia, né? Nas igrejas, são esses trabalhadores. Mas são trabalhadores, né? Que alguns estão atrasados, outros desistem, outros tiram umas licenças não remuneradas, depois de ano voltam, mas são trabalhadores, né? E o irmão, é indiscutível, né? Que o tempo, os laços familiares. Então agora vamos falar sobre a Terra. Eu trouxe alguns dados aqui, reais, sobre o nosso planetinha, né? O nosso planetinha, que é a Terra, tem como espíritos para usufruir dessa escola 25 bilhões de espíritos. Então, teoricamente, o planeta tem 25 bilhões de espíritos para se desenvolver. Qual foi o único espírito que esteve, né? Vamos voltar aqui, ó. Primitivo. Esses são os vários estágios de planetas do universo, né? Provas e expiações. Nós temos tempo, né, Bordalo? Regeneração. Só para a gente não perder o feliz. Celestial. Isso aqui é livro dos espíritos, ó. Allan Kardec recebeu a classificação dos planetas no universo, né? O planeta primitivo
seria como se nós aqui no planeta usássemos como analogia a escola, que é a melhor analogia, lá o jardim de infância, né? O provas e expiações seria o primário, tá bom assim? O regeneração já é lá é secundário agora, ensino médio. O feliz a faculdade e o celestial o doutorado. Vamos fazer assim? O que a gente aprende no jardim de infância? Lavar a mãozinha, né? Respeitar o material do amigo, não é assim? Sentar para comer, não é? Higiene pessoal, coordenação motora para os primeiros desenhos, cores, não é assim? Se deixar a criança solta dentro da sala, o que acontece entre elas? Viram uma? É a zorra total, né? No jardim não é assim? Dá para a criança ir sozinha para o jardim, atravessar a rua, né? E o tempo todo eles não estão brigando, mordendo, tomando, quebrando, não é? Sujando, não é assim que funciona? Todos nós, nessa fase do planeta, estávamos vivendo isso. Só que as leis do planeta eram as mesmas, desde a nossa criação, porque nós precisamos evoluir, né? A lei de progresso, né? Ação e reação, todas as leis existiam, mas mesmo assim nós estávamos no jardim de infância. As leis do jardim de infância não são as mesmas, só que tem que conter aquilo ali, né? E aí depois de tanto você testar, lavar a mão, ir no banheiro, fazer higiene, aprender lá os primeiros traços, você vai ganhando habilidade para mudar e entrar na alfabetização, não é isso? Começar a ler e escrever, fazer as primeiras continhas, né? Mudar para provas e expiações. Só que até chegar aqui eu gastei muito material, não foi? Teve alguns arranhões, né? Algumas quedas, alguns olhos furados, algumas mordidas, não é assim que funciona? E aí quando eu fui e cresci para provas e expiações, o que é prova? O que é prova? Você dá uma matéria, né? Recebe a matéria de um professor, estuda aquela matéria e um determinado dia ele marca para você fazer uma. É para provar que você aprendeu aquela. Não é assim que funciona? Se você entrar numa sala de aula, que você nunca viu o professor, ou que você está lá com ele, ele te dá uma prova de uma matéria que ele nunca te deu. O que você faz? Você reclama ou vai lá na coordenadoria, não vai? Então aqui nesse planeta, que nós temos lá o professor Deus, nós não estamos fazendo nenhuma prova de matéria que nós não... Então nós já estudamos as matérias. E aí quando a prova vem, eu venho provar se eu aprendi ou não. Não é assim que funciona? Se tiver uma prova de algo que eu nunca dei a matéria, esse Deus é pior do que os professores que nós temos aqui, né? E não dá para a gente esperar que seja assim. Prova é fácil? Só é fácil se você estudou muito, ou se você está na série errada. Adianta eu ficar fazendo prova da segunda série se eu já estou na quinta? Estou perdendo o meu? Então, quanto mais elevada a matéria e o aluno, mais difícil é a prova. Tudo bem? E o que é expiação? É isso aí. Fui lá e comprei aquele material todo, aquele sapato maravilhoso, aquela bolsa que era um sonho da minha vida, hein? E agora eu tenho que pagar o carnê. Pior da C&A, que só paga na C&A, tu vai lá e faz mais dívida. O da C&A, meu amigo, você vai se endividar de qualquer maneira. E quais são os detalhes desse carnê, né? Quando eu vou lá na C&A, que eu me apaixonei por aquele sapato, por aquela roupa, aquilo ali é a coisa mais importante do mundo naquele momento para mim. Todo mundo concorda? E aí eu vou lá e meto em 18 meses. Quantos meses são, mais ou menos? 6 meses. 2 meses depois, já saiu de moda aquilo ali. Hein? Já está no brechó do bordalo.
E o ódio que eu tenho do sapato, que eu tenho que pagar mais 6 meses aquilo que já está lá no brechó. Não é assim? Não é assim que funciona? Mas tem que pagar, não tem? É igualzinho o marido da vizinha que a gente pega na encarnação passada. Quando a gente dá em cima do marido da vizinha, né? Da esposa do vizinho, da namorada do amigo, cara, ela é o sapato que eu queria. Apaixonei por aquele sapato. 2, 3 anos, 10, 30 anos depois, eu não quero nem mais ouvir falar naquele sapato, né? Nem lembro dele. Mas a vizinha, o vizinho, o amigo que eu traí, o que ele acha? Porra, cadê o meu sapato, cara? O carnê tá aqui, ó. Se não pagar, vai pro Serasa, não é assim? E aí a culpa vem, eu tenho que expiar. Quando Jesus vê isso do lado de lá, nem igual a gente, quando a gente vê as pessoas indo lá fazer um carnê, comprar coisas que a gente sabe que vai se arrepender, né? Não é um absurdo? Quando você vê um garoto assaltando na rua por causa de um tênis, que ele vai ficar 4, 5, 6 anos na delegacia, você não acha que é um absurdo? Você não acha que é uma infantilidade enorme essa briga, essa disputa que a gente está fazendo? É a mesma coisa de Jesus olhando essas guerras religiosas, os problemas que nós vivenciamos aqui. Ele para e olha, meu Deus do céu, mas como eles continuam brigando por tão pouco? Como eles brigam para saber quem canta melhor, quem escolhe a melhor música, quem é o médium mais importante, quem trabalhou mais na obra, quem é mais importante na casa espírita, quem cedeu mais dinheiro, quem teve mais tempo. Não é assim? Imagina ele vendo isso do lado de lá. Então nós estamos o tempo todo fazendo provas ainda num nível de conhecimento muito primário, não é? E pagando carnês de coisas que nós não precisávamos nem de longe estar pagando. Por que Jesus enxerga assim? Porque ele passou por todos os estágios do planeta, né? Ele é um doutor olhando crianças do primário ainda brigando pelas coisas do primário, né? Equação do primeiro grau, nem sei se é equação do primeiro grau, talvez já seja no ginásio isso. Mas a matéria para ele é uma matéria ainda muito elementar. Por que quando o filho mais velho e os trabalhadores da primeira hora foram reclamar com o dono da vinha e com o pai, ele enxergou de outra forma? Por quê? Porque ele é igual ao professor, né? Ele está olhando de cima e falando, pô, vocês estão brigando ainda por muito pouca coisa. Quando metade do planeta já sabe o que é o certo, por quê? Porque já faz prova fazendo certo e já pagou, né, pelo que fez de errado. Então, ó, 50% do planeta já sabe o que é certo e o que é errado. O planeta migra para... Não quer dizer que a outra parte, né, já saiba fazer o que é certo e o que é errado. Tem que treinar ainda. Uma parte já sabe, já faz o certo. A outra tem que treinar ainda, mas já não tem mais a tendência ao mal, que é o que a gente está vivenciando hoje. Hoje, né, em provas e expiações, metade do planeta já sabe o que é certo e o que é errado, mas não sabe fazer o certo. Somos nós, né? Nós já sabemos o que é certo e o que é errado, não sabemos? Já aprendemos os 10 mandamentos, já aprendemos o não matar, né? O não cobiçar o que é nosso. Mas a gente já consegue fazer isso? Então, em provas e expiações, nós já sabemos o que é certo e o que é errado, mas não sabemos ainda fazer o certo. Estamos treinando para isso. E os outros 50% continuam sem saber o que é certo e o que é errado. Aqui embaixo, 50% que são os trabalhadores que estavam lá desde a primeira hora, e os filhos mais velhos já aprenderam a fazer o certo, e os outros 50% estão nessa condição, já sabe o que é certo e o que é errado, mas ainda não sabe como é que aprende a fazer o certo, estudando e trabalhando, né? O que os trabalhadores faziam? O que é esse 50% aqui? Que trabalhador é daquela vinha lá? Os 50% que já sabe o que é certo e o que é errado, mas não sabe fazer o certo ainda.
São os trabalhadores que vieram depois. Os que já sabem fazer o certo são os trabalhadores da primeira. Ambos não estão herdando o mesmo planeta. Uns para estudar mais ainda e o outro para ajudar e aperfeiçoar. Não é assim que funciona? Para um dia, 100% do planeta saber fazer o... Aí o planeta vira o quê? Nós vamos ser felizes quando todos na nossa casa, todos na sala de aula, saberem fazer o que é a lição. Não é assim que funciona? E aí todos juntos vão desenvolver e aperfeiçoar para se tornar o quê? Quem foi o único espírito que passou por todas essas fases que nós conhecemos? Quando um filho nosso se forma na universidade, é barato manter um filho na universidade? Não é caro? Não dá um trabalho danado? Quando é pequeno tem que levar na escola, tem que pegar o material, tem que lavar um monte de uniforme, não é? É caro, é muito mais caro o material quando é pequeno, porque gasta muito mais, desperdiça muito mais, né? Não é assim que funciona? Não é muito trabalhoso passar por tudo isso? E aí o nosso filho, desde pequenininho, até lá os 30 anos de idade, 20 e poucos anos, quando ele se forma doutorado, o que nós esperamos dele? Que ele vá trabalhar, que ele vá produzir, né? Não é isso que ele espera? Quando Jesus foi ao pai dele, que pagou e investiu isso tudo nele, o que o pai dele cobrou dele? Tem que trabalhar. E ele falou, me dá o trabalho. Não é isso? Qual o trabalho que Deus deu para ele? Trabalho complicado. Ó, tem 25 bilhões de irmãos igual a você que precisam evoluir agora, ó. Que tal a Terra? Lá vai ser moleza. Só tem gente boa. Os espíritas, então, são ótimos. Eles dão umas cochiladas. Hein? Não é assim que ele fez? Vocês sabem qual era a população do planeta? Primeiro vamos... Tem um tempo, né, abordá-lo? 15 minutos ainda? Então vamos lá. Então Jesus recebeu os alunos. Hoje a aula tem que ser completa. Não é um seminário não, mas a gente vai completa até o final, que eu nunca consigo aqui. Então aqui, ó. Jesus se formou, doutor, e recebeu 25 bilhões de alunos. O que nós fazemos quando recebemos um monte de criança, filhos, sobrinhos, netos em casa? O que a gente pensa que tem que fazer com eles para educar? Até para se livrar um pouco deles também, para não ficar enchendo o saco em casa o tempo todo. A gente procura logo uma escola. Então Jesus foi, reuniu, né, a Caminho da Luz, né, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, e pegou uma partícula nebulosa solar e começou a montar, que nós conhecemos como escola. Montar uma escola assim de uma hora para outra? Tem que fazer bebedoura, caixa d'água, né, cantina, as salas de aula, não é assim que funciona? A Terra também não foi feita assim de uma hora para outra, né? Então os alunos e a escola já estavam aqui. O que é mais necessário para os alunos frequentarem a escola? Professores. E aí eles pediram ajuda de um outro planetinha que estava migrando de primitivo da prova expiações para regeneração, e alguns alunos estavam sentando lá atrás e atrapalhando o crescimento dos outros, jogando bolinhas de papel, dizendo que o professor estava perseguindo ele, né? Não conseguia mais acompanhar a turma, as turmas crescendo, 8ª série, e os alunos no 2º e no 3º ano. Os trabalhadores da última hora já foram todos chamados e alguns continuavam lá na praça e não vinham para trabalhar. O que foram convidados, esses que ficaram lá na praça até o final? Olha, vocês vão ajudar numa escola um pouco mais atrasada para a evolução deles, né? Aí eles começaram a encarnar aqui, ó, na Grécia, né? Sócrates, Platão, não trouxeram lá toda a parte filosófica, ó, no Egito, não é isso? Roma, maias, astecas, ao ponto de nós olharmos aquelas construções, as teorias e acharmos que eles eram extraterrestres. A gente não vê o tempo todo agora na televisão? No Discovery, eles eram extraterrestres. E eram mesmo, né? Pois eram de capela, ó. Então os primeiros professores vieram de capela. Qual dos professores vieram para essa escola para dar aula de religião? Os judeus. Né? O povo hebreu
veio para dar aula de religião. E Jesus encarnou aonde? Por quê? Porque nós precisávamos aprender quem é o dono da vinha e quem é o pai. E o povo judeu trouxe, né, essa grande aula para o resto da escola. O que mais que é preciso? Aluno, professor, escola, o que mais que é necessário? O quê? Quando a criança vai para a escola, como é que ele estuda? O que ele precisa para estudar? Nós não recebemos livros? Ó, qual é o nosso principal livro didático aqui, além dos milhares que nós temos? Qual foi o primeiro? Olha, os livros didáticos estão aqui, ó. Fomos recebendo. Moisés não mandou os 10 mandamentos, não mandou o Torá, né? Os muçulmanos não receberam o Alcorão, não recebemos livros didáticos. O que mais que é necessário? Aluno, livro, escola, professor. Como é que o aluno frequenta a aula? Como é que você sabe qual é a turma dele? Qual é? O uniforme, não é isso? Qual o uniforme que o bordalo tem? Qual é a turma que ele frequenta? Homem, branco, estatura mediana, no Brasil, espírita, não é esse uniforme que ele teve? Quando a gente olha, a gente não sabe mais ou menos quais são as provas que nós vamos ter de acordo com a pele que nós temos, com a estatura, com as condições físicas. Esse uniforme não define a classe em que nós vamos estar diante dessas provas, né? Negro, branco, mulato, japonês, mulher, homem, down, né? Os uniformes não definem isso? São o nosso corpo biológico, né? Cada encarnação que nós temos, nós vamos escolher classes, salas de aula para fazer provas, né? E pagar os carnês que nós temos. O que mais que é necessário? Ó, isso aqui é o corpo biológico, é o uniforme. Tem uma coisa fundamental. Como é que a gente sabe se o aluno no final do ano passou ou não de ano? Qual é a grande aflição dos estudantes? Você é estudante ainda? Hein? O que você fica doido para mostrar para o teu pai ou esconder dele? Boletim. Nós espíritas somos iguaizinhos a esses alunos. Quando a gente desencarna, a gente olha logo o nosso perispírito e fala: será que eu sou completista? Será que eu estou cheio de marca? Quantas notas vermelhas e azuis eu tenho no meu boletim? Ó, quando eu faço uma coisa boa, eu ganho o que no meu perispírito? Uma nota azul. E quando eu faço um monte de burrada, eu ganho várias notas. Jesus não falava isso? O escândalo é inevitável, né? E ai de quem cometer ele, ó. Mas o amor cobre. Quanto mais coisas boas, quanto mais eu amo, menos espaço na prateleira do meu boletim para nota vermelha. Então tem que encher de nota azul, né? Por isso que Paulo falou, fora da caridade não há. Encham a prateleira de vocês de notas azuis, de amor, de caridade, que não vai ter tempo nem espaço na prateleira para nota vermelha. Beleza? Isso aqui é a nossa vida, né? As condições genéticas do meio e espiritual é que definem que nós somos em cada encarnação e na nossa jornada. O benefício, o denário, o pagamento é o mesmo, é herdar o planeta. Se herdar o planeta, ou você vai estar ensinando, ou vai estar aprendendo, mas já vai estar num planeta de regeneração, passando para feliz. Beleza? Mas como é que se faz isso, se hoje a população desse planeta, tem que apagar, senão não dá para ler mais nada. São 25 bilhões de alunos, mas para frequentar a aula precisa ter boletim, precisa ter uniforme, né? Precisa ter um monte de coisa. A escola está lá. E aí, hoje a população do planeta é 7,2 bilhões. Se são 7,2 bilhões e tem 25 bilhões do outro lado, tem 18, né? Uma conta matemática simples. Esperando a chance para encarnar. É mais ou menos 3 nesse Enem para cada um que está nessa universidade hoje. Quando Jesus esteve entre nós, que foi no ano 1 da era cristã, a população do planeta era estimada
250 milhões. Então tinham 250 milhões de uniformes e de boletim e de vagas na universidade. Se tinham 25 bilhões do lado de lá, como é que era o Enem na época, candidato vaga? 100, não é? 100 candidatos para cada. Imagina aqui no Brasil, se nós tivéssemos 100 candidatos para cada vaga na escola. Cada vez que tivesse um estudando, quantos não estariam estudando? 99. Não é assim que funciona? Para vocês terem uma ideia, o primeiro bilhão que nós tivemos de vagas na escola, ou a população do planeta, foi em 1802. Em 1802, século XIX, hein? No século que nós recebemos o Livro dos Espíritos, que foi 1857. Nós tivemos o primeiro bilhão. Então, com 1 bilhão no planeta, quantos alunos tinham para cada vaga do Enem? 25. Naquela época. Hoje são 3. Agora vamos fazer um exercício. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier, e aí vamos pegar várias obras que contam isso, teve mais ou menos do Egito, que é uma primeira encarnação que a gente sabe dele, de Faraona, até os dias aqui no Brasil, mais ou menos 20 encarnações. Então Chico encarnou mais ou menos 20 vezes para chegar no nível que nós amamos, adoramos e almejamos ter, que foi o nível que ele teve, com desenvolvimento mediúnico, de caridade, de amor ao próximo, de compreensão disso aqui, sem precisar a gente estar explicando, e já nasceu com isso. Por quê? Porque ele exercitou muito, porque ele aprendeu, né? Participou de vários problemas graves da humanidade, né? A matança de São Bartolomeu. Então ele viveu tantas provas e tantas expiações que ele já veio preparado. Então, olha, 20 encarnações para Chico chegar no nível e com as provas que ele teve. Então tinha que voltar à carne. Se nós tínhamos, na época de Jesus, 100 para cada vaga, e que só em 1802 eram 25 para cada vaga, e agora são 3,5 para cada vaga, era difícil você conseguir encarnar muitas vezes aqui, não é? Então nós vamos fazer o exemplo agora, para entender os trabalhadores da última hora, e por que que um filho é mais velho e o mais novo é que comete o erro. Tá? Para terminar agora, que só tem 5 minutos, né, Bordalo? Nós vamos fazer um exercício nosso aqui em casa. Nós temos uma família e temos 10 filhos. E vivemos da terra. Plantar, colher, né, trabalhar na casa dos outros, né, servir. Fazemos serviços. Mas nós aprendemos, vendo da televisão, né, que sem estudar, a família não consegue progredir. Precisamos estudar. E só tem uma vaga para os 10 filhos. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para manter os 10 na cidade. Eu tenho que manter os 9 trabalhando aqui para mandar o dinheiro mensalmente lá pelo correio, para poder sustentar ele e ter um filho formado. Quem já viu essa história por aí? Darcy Ribeiro era fera em contar essas histórias, né? Porque essa é a história do nosso país, um país agrícola, um país escravocrata, um país que tem herança indígena, né? Nós vivenciamos isso. O último país da América a libertar os escravos foi o Brasil, porque estava na Constituinte que os escravos pertenciam ao dono, eram patrimônio do dono. Tanto é que quando teve a libertação, a monarquia foi deposta. Principal razão de tirarem a monarquia do poder e decretarem, né, a república foi porque eles decretaram a abolição dos escravos sem remunerar aos donos da indústria e da fazenda que exigiam remuneração para que eles fossem libertos. Como que eles iam remunerar se eles não tinham dinheiro para isso? Então o Brasil foi um dos últimos para isso. Então nós somos uma família agrícola e temos apenas dinheiro para um dos 10 filhos vir estudar aqui na cidade grande. Tudo bem? Como que eu vou escolher? Voltando aqui. Tem 10 alunos no plano espiritual esperando uma vaga para encarnar. Pô, eu sou um pai. Sou justo. Estou olhando. Como é que eu escolho o filho que eu vou mandar para a universidade? Como é que vocês fazem para escolher? Primeiro aquele que quer, né?
O ideal era conversar todo mundo e ver quem gostaria de estar estudando. Não é uma boa pergunta? E se tiver mais de um, e eu só tenho uma vaga? Quem tiver melhor, né, esse vai aprender mais, esse tem melhor condição, esse aqui é o mais velho, esse aqui tem mais maturidade, não é assim? Muitas vezes nós podemos errar, não é? Mas nós vamos tentar, da melhor forma, escolher aquele filho que mais vai aproveitar aquela universidade. Todos concordam com isso? Aí eu vou e mando o filho. E aí esse filho tem duas alternativas. O que nós esperamos dele? Que ele volte depois formado, utilizando bem aquele dinheiro que nós colocamos, que venha como advogado, médico, agrônomo, engenheiro, né? Para transmitir para o resto dos nossos filhos o conhecimento que nós, com todo sacrifício, pagamos para ele, não é assim? Se esse filho volta e fala, eu não pertenço a essa família, não sabem comer, não sabe se vestir, não sabe falar, não sabe se comportar, vou casar com a minha sinhazinha lá na cidade e nunca mais eu volto aqui. A gente diz que ele é um ingrato, né? A gente lembra logo do latino, né? Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão, não é assim? Tá cheio de Renata por aí. As ingratas, né? Então ele é um ingrato. Mas se ele volta e ajuda a família, né? Vai pegar os netos os sobrinhos para levar para estudar também, para ajudar que outras pessoas daquela família também cresçam, aprendam o que nós esperamos dele, que ele é o... Não existe uma diferença enorme daquele que veio para a cidade, que usou o tempo, que estudou, que aprendeu, para os que ficaram lá? Todos concordam? Mas essa diferença é motivo para ter essa distância, essa descendência, um problema familiar? É igualzinho a gente no planeta. Nós que tivemos a oportunidade de encarnar tantas vezes, ao ponto de estar hoje numa casa espírita, compreendendo a reencarnação, compreendendo a transfusão fluídica, né? A água fluidificada, o Evangelho de Jesus, ou uma palestra complicadíssima como essa, porque são parábolas que na época ninguém entendeu, somos espíritos que encarnamos muitas. Alguém escolheu que nós deveríamos encarnar muitas vezes. E agora nós estamos voltando para os irmãos que ainda estão atrasados, ou que não compreenderam ainda, e estamos falando o que para eles? Pô, cara, fica longe de mim, porque você nem fala a minha língua. Não é assim? Nós temos duas opções. Ou seremos os ingratos, ou vamos acolher e ajudar na evolução dos que ficaram do lado de lá esperando a gente fazer as nossas provas e as nossas expiações. É isso que o dono da vinha e o pai espera de nós, que somos o quê? Os trabalhadores da primeira hora e os irmãos. Temos duas opções, ou apontamos para o outro e dizemos, trabalhou nada, gastou o dinheiro todo e está querendo herdar a mesma coisa que eu, ou vamos compreender que as vagas do Enem eram pouquíssimas e nós viemos, pedimos, imploramos, desenvolvemos e agora precisamos dar a oportunidade também deles herdarem o planeta. Obrigado, boa noite. Das outras conduz nesta jornada.